Olá, meus amigos, minhas amigas. Nós vamos falar hoje sobre o assunto a interdisciplinaridade da psicologia e o direito. Nós estamos estudando psicologia jurídica. Agora a gente vai focar na interface da psicologia com o direito. Por isso nós dizemos a interdisciplinaridade entre psicologia e direito, ou a interface entre o direito e a psicologia. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Nós vamos conhecer os campos de atuação da psicologia dentro do direito, que demandam os conhecimentos da psicologia. Com a psicologia e o direito se aproximam. A psicologia, ciência que estuda o comportamento e os processos mentais, foi reconhecida no final do século XIX. As primeiras aplicações no campo jurídico pela psicologia do testemunho, busca da veracidade do fato, com o predomínio de uso de testes psicométricos com visão centrada na psicopatologia. Então, a gente começa a entender um pouco da relação entre a psicologia e o direito. Inicialmente, as estratégias de avaliação para obtenção de diagnóstico por meio de aplicação de testes psicométricos, que fazem uso de matemática para avaliação. Hoje, na atualidade, as estratégias de avaliação psicológica têm o objetivo de encontrar respostas ou indicações para a solução de problemas. Esse é o foco na atualidade. Lembrando que antigamente o foco estava na obtenção de um diagnóstico para avaliação, mas não necessariamente de um direcionamento para respostas ou um foco em indicação de solução de problemas. Ok? A evolução dos propósitos da avaliação psicológica no contexto jurídico. Nós temos aí alguns marcos, né? O ECA, em 1990, Doutrina de Proteção Integral, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, com grande participação dos psicólogos. E a avaliação, aí nós temos a avaliação compreensiva e contextualizada, que leva à identificação de possibilidades, orientação individual e familiar, encaminhamento, preparação para adoção, auxiliar partes do conflito, e colaborar no planejamento e na execução de políticas de cidadania, direitos humanos e prevenção da violência. Isso tudo é abarcado pelo ECA, né? Então, dentro do ECA, tem esses pontos a destacar. O ECA, em 1990, foi criado o Instituto da Criança e do Adolescente, com grande participação dos psicólogos, e aí nós temos esses pontos a destacar: a avaliação compreensiva e contextualizada, que leva à identificação de possibilidades, a orientação individual e familiar, o encaminhamento da criança ou do adolescente, preparação para adoção, auxiliar partes em conflito e colaborar no planejamento e execução de políticas de cidadania, direitos humanos e prevenção da violência. Ok? A psicologia jurídica, ela possui um grande campo de estudo ou de atuação dentro do direito. Nós temos aí a destacar a vara criminal, por exemplo, na avaliação de visitas ou de saídas de prisão. Na vara trabalhista, para avaliar o impacto do trabalho no psicológico do trabalhador, ou o quanto o trabalho afetou ou causou danos psicológicos para o trabalhador, um outro exemplo. Na segurança pública, avaliando riscos na segurança pública, fazendo uma avaliação, um diagnóstico e avaliando e levantando os riscos na segurança pública. Temos na vara civil aí, já dentro da vara civil nós temos aí divórcio, adoção, vários outros temas que são abarcados pela vara civil. Dentro da vara civil a gente acaba destacando as varas de família, infância e juventude, onde há grande participação aí dos peritos dentro da psicologia jurídica, na psicologia jurídica. A vara de execução penal também, avaliando aí a responsabilidade dos agentes envolvidos no crime ou na infração. E a psicologia e o direito de família. Eu gostaria de falar que a psicologia e o direito de família, a psicologia no direito de família, ela auxilia no conhecimento dos motivos que levaram o casal, por exemplo, ao litígio e os conflitos subjacentes. Qual a história de cada um naquele contexto que impedem um acordo, ou em relação à separação e divórcio, ou em relação à guarda de filhos,
ou em relação ao estabelecimento de pensão alimentícia, regulamentação de visitas, ok? Regulamentação de visitas é quando, por exemplo, o ex-casal não consegue acordar ou estabelecer um respeito de como serão realizadas as visitas aos filhos. Essa questão pode ser definida junto ao processo de separação e divórcio, ou a partir até de um novo conflito em torno dessa questão para um casal já divorciado, que recorre mais uma vez ao judiciário solicitando revisão dos dias e horários ou formas de visitas, ok? A psicologia e o direito da criança e do adolescente, né? Dentro da psicologia e o direito da criança e do adolescente, o acolhimento institucional, a destituição do poder familiar quando há negligência, abandono, maus tratos ao menor, a criança ou adolescente, em processos de adoção, na habilitação, preparação para adoção e estágio de convivência, ok? Destituição do poder familiar, como a gente falou anteriormente, diante de maus tratos, abandono, até por negligência, em casos extremos, a lei prevê em que o poder familiar seja suspenso ou até mesmo destituído. Aí, quando há destituição desse poder familiar, os pais perdem os direitos sobre o filho, que será colocado numa família substituta ou acolhimento institucional. Adolescentes, autores de atos infracionais. O estudo psicossocial do adolescente, autor de ato infracional, com a preocupação de proporcionar ao adolescente uma superação de sua condição de exclusão da sociedade, bem como a participação de valores positivos e participação na vida social. Aí atua a psicologia com o envolvimento da família e da comunidade. O projeto de justiça restaurativa, foco na reparação de dos danos causados às pessoas e relacionamentos, né? Aí nós temos abarcados aí na adolescentes, autores e atos infracionais, ok? A interdição, ela é prevista em lei e envolve o profissional da psicologia na avaliação e no diagnóstico. A interdição é quando o indivíduo não pode mais responder pelos seus atos civilmente. Então, quando a justiça interessa saber se a doença mental, de que o paciente é portador, o torna incapaz de reger a sua vida, ou os seus bens, ou administrar a sua vida civil, ok? Psicologia e o direito penal. A averiguação da periculosidade, por exemplo, das condições de discernimento ou sanidade mental do criminoso, por exemplo. Aí dentro do direito penal é avaliado não só a periculosidade, as condições de discernimento da sanidade mental, como a avaliação do preso, se há possibilidades de aliviar a pena ou disponibilizar a saída da prisão, ok? A Lei de Execução Penal de 1984 já fala do trabalho que cada vez que está mais voltado com esse objetivo de inserção da pessoa no contexto social, ok? A psicologia e o direito do trabalho, aí nós temos o contexto do trabalho na realização de uma perícia para avaliar o nexo entre as condições trabalhistas, as condições do trabalho e a repercussão na saúde mental do indivíduo, ou do trabalhador, ok? Psicologia do testemunho, que é uma área que está crescendo bastante. A psicologia do testemunho é o depoimento sem dano, a avaliação e diagnóstico de testemunhas, né, do depoimento, onde não há dano, não há, no sentido de não causar danos ao processo ou à execução, à operação do direito, né? Então, na avaliação do perito, ele ajudaria aí o magistrado a colher o depoimento sem dano, sem maiores danos, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado sobre essa interface da psicologia com o direito. Esse era o tema da nossa aula de hoje e te vejo na próxima aula. Bons estudos e uma excelente prova para vocês. Um abraço, tchau, tchau.